Marcos, eu estava começando a apresentar você e explicar um pouco do tema, que é um tema muito importante, principalmente agora que a gente já está saindo desse quadro mais grave da pandemia. A gente tem uma certa experiência, né, principalmente você, nas gestões dos hospitais, principalmente nesses hospitais de campanha. Acho que a gente tem que conversar aqui, porque é muito importante, Marcos, a gente falar, porque o orçamento da saúde, ele é quase 30% do orçamento total do município, dependendo, e até mais às vezes, né? E os municípios gastam e precisam, né? A sociedade precisa desse orçamento, então você gastar mal esse dinheiro assim, é uma crueldade com a sociedade sem tamanho, né? E eu acho que você pode. A Elise entrou aí, uma galera tá entrando. Tiago Calado, por meu amigaço. Tamo junto, Tiago. Então, Marcos, eu acho que você pode primeiro se apresentar e obrigado por aceitar o convite para a gente bater esse papo. Vai dar uma apresentação sua para a gente começar e fazer um bate-bola aí. Bem, apresentação, boa noite a todos. Eu sou Marcos Dias, eu sou amigo do Bernardo, é, médico, sou ortopedista, sou casado com a doutora Fernanda, pai do Marquinhos, da Maitê. Eu sou um cidadão de coração de Niterói, porque vim para cá ainda na adolescência, vim de Minas para cá e me estabeleci aqui. Aqui fiz segundo grau, fiz faculdade na Federal Fluminense e, enfim, me estabeleci aqui há mais de 20 anos. E tive nesses últimos anos aí uma experiência de gestão, primeiro nos hospitais federais do Rio de Janeiro, depois aqui no nosso centenário Instituto Vital Brasil. Sou servidor do Ministério da Saúde de carreira, desde que terminei a residência ingressei no quadro efetivo do Ministério e, enfim, sou apaixonado pela saúde pública. Eu acho que é uma paixão, é uma cachaça e vou bater um papo aí com o Bernardo. Que eu puder ajudar vai ser ótimo. É isso aí. Bom, Marcos, a gente passou aí, né? A gente tinha um problema no Rio de Janeiro. Eu acho que o problema maior do Rio de Janeiro sempre foi a segurança pública, né? Então, os temas discutidos, a prioridade sempre foi a segurança pública. A gente teve uma intervenção militar, né, na época do governo Temer na segurança pública do estado do Rio de Janeiro, mas agora com esse quadro de pandemia, infelizmente, assim, não é o que a gente gosta, mas a saúde do Rio de Janeiro passou, né, saiu das páginas do quadro de saúde e de gestão e passaram para as páginas policiais, né, Marcos? A gente teve aí secretário afastado, secretário preso, a gente teve um exemplo de incompetência, pelo menos ao meu ver, né, o que as pessoas estão observando, é a opinião de todo mundo, assim, uma indisplicência, um desrespeito, né? E principalmente, Marcos, eu acho que por parte do poder Executivo, deficiência na gestão. Eu acho que há até uma intenção, alguma coisa de tentar salvar ou resolver alguma coisa, mas a gestão muito, muito, muito ruim. Você concorda com essa visão aqui no estado do Rio de Janeiro? O que você acha? Dá um parecer desses hospitais de campanha na época da pandemia aqui no estado do Rio de Janeiro. Bem, Bernardo, eu acho que saúde é uma questão de Estado, né? A Constituição assegura isso, uma Constituição que, depois de muitos anos de regime não democrático, você teve naturalmente um desejo da sociedade de ter algumas garantias sociais e ela surge naquele momento, em 1998, assegurando que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, né? E a saúde que a Constituição promete e defende é uma saúde universal, integral, né? E gratuita, vamos dizer assim, gratuita no sentido de que você, para ter acesso à assistência à saúde, à prevenção das doenças, ao sistema de saúde, você não tem que ter um desembolso direto, né? Não é de graça porque é fruto dos nossos impostos e não tem almoço grátis, mas nesse sentido a gente tem uma saúde universalizada. E como é uma estratégia de Estado, ela precisa de ter planos que transcendam governos, né? A gente tem, dentro do Sistema Único de Saúde, uma organização tripartite, onde
Existe o governo federal, o governo estadual e o município. Essa gestão ela tem que ser descentralizada, porque ela acontece de fato na ponta, é no município que as pessoas moram. E os conselhos estaduais e o Conselho Nacional de Saúde, eles dão nortes, assim, vamos dizer assim, diretrizes mais gerais, né? Quando a gente pega as atas de reunião dos conselhos de secretários de Estado, de secretários municipais de saúde, quando a gente lê aquilo ali, a gente fala, poxa, se aquilo ali fosse implementado naqueles termos, as coisas estariam muito bem. O problema é que você não tem essa estratégia de ser uma política de Estado, né? E você acaba, às vezes, ao invés de fazer política de saúde, você faz política na saúde. E isso, como é um orçamento impositivo, né? Você tem lá uma fração constitucionalmente destinada para essa rubrica da saúde, né, 12,5%, no caso estadual, você muitas vezes tem muito volume de recurso a despeito de outras pastas estarem estranguladas, você tem aquele orçamento impositivo. E, de fato, a gente acabou se acostumando aqui no Rio de Janeiro de ver cenas frequentes da saúde pública nas páginas policiais, né? Isso não é uma exclusividade do Rio, né? Mas, de fato, aqui a gente acabou tendo de forma mais exuberante, não só uma questão de desvio, mas uma não entrega de serviço, né? Os hospitais de campanha inicialmente prometeram resolver todos os problemas de leitos e de retaguarda que faltava no sistema. Acabou-se que o que funcionou de forma plena, sem surpresa nenhuma para mim, foi o que foi construído pela iniciativa privada. Ele ficou mais barato, ele terminou primeiro, enfim, ele teve mais eficiência, porque o fato da saúde ser pública, né, como rege a Constituição, ela não quer dizer que tenha que ser estatal. O usuário do SUS, ele quer ser atendido e não quer ter o desembolso. É isso que ele quer. Se ele vai ser atendido numa unidade federal, municipal, estadual, se é uma unidade filantrópica, se é numa unidade privada, se é numa unidade gerida por OS, por cooperativa, o usuário não está preocupado com isso. Não é isso que interessa para ele, né? E o Estado, em geral, é mau gestor, né? É mau executor. Né? Eu acho que esse exemplo do hospital de campanha é um exemplo claro disso. Né? Ele poderia ser um grande comprador de serviços, né? Obviamente, não abrindo mão de ter sua rede própria. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma rede própria grande, tanto federal quanto estadual e municipal. Muito herança da história política do Rio de Janeiro, que foi capital nacional. Então você tem aqui uma rede federal, da qual eu tive a honra de dirigir durante quase um ano, que não existe em outros estados, né? Ainda é remanescente ainda da época da capital. E esses hospitais, no meu entendimento, naquele momento, poderiam ser equipados de forma definitiva, né? Remodelados, ao invés de você fazer hospitais de campanha, né? Pelos recursos que, a princípio, se desenharam para investir nisso. Você podia pegar uma capacidade instalada que não estava eficiente, que precisava ser modernizada, que precisava, para ser efetiva, contratar RH, modernizar de equipamento, fazer um investimento que seria permanente, usando o know-how dessas instituições, que são fontes de formação de profissionais. Isso, de alguma forma, ficaria o legado, né, pós-pandemia. Lamentavelmente, o que a gente viu foi uma coisa no sentido contrário. Então, se não aconteceu algo de pior, né, e de fato aqui não aconteceu o que a gente viu na Itália, por exemplo, é muito fruto do pessoal que estava na ponta. Quem estava na ponta, seja na rede privada, na rede pública, se virou nos 30, se dedicou, se desdobrou, né, porque a saúde de fato é uma missão. É uma profissão, mas também é uma missão. Existe ali um aspecto vocacional na área de saúde que de alguma forma se assemelha até a questão da vocação religiosa, né? Você tem um senso de missão ali que, a despeito das dificuldades, você parte para cima. No momento que a gente viu boa parte da população ficar em casa, a turma da saúde foi para dentro, né?
e foi trabalhar justamente se expondo. Não por acaso, muitos se contaminaram, muitos infelizmente faleceram. Então, acho que essa questão de saúde no Brasil, a gente tem que encarar primeiro como uma política de Estado e segundo, desmistificar essa questão que a saúde ser pública, ela não precisa ser estatal. E talvez seja melhor que não seja, no sentido de execução, né? Você pode ter o Ministério da Saúde, com as suas secretarias, definindo as políticas públicas, né, aquilo que é prioridade naquelas áreas, e contratando terceiros que têm expertise na execução para fazer, de fato, esse serviço, como a gente tem em outras áreas, como a telecomunicação, como a questão do saneamento em muitos lugares. A execução é uma concessão pública, gerida e tocada pela iniciativa privada. Então, essa é a minha visão, assim, de forma macro, dessa questão da saúde pública no Brasil. Pô, excelente, Marcos. Eu acho que você tocou em pontos aí de que a saúde deve ser universal. Você explicou o modelo de SUS perfeito e fez esse link com a iniciativa privada, né, como o modelo ideal, né, como se fosse uma parceria público-privada, né, o Estado no plano, né, no plano diretor, vamos dizer assim, dando as diretrizes, né, de como seria esse programa de saúde, e a iniciativa privada na execução, na ponta, entregando o serviço. Aqui em Niterói, Marcos, eu soube que os hospitais privados, o prefeito aqui de Niterói está com a avaliação muito alta nesse pós-pandemia, e eu ouvi algumas pessoas falando, principalmente o governador de Nova York, né? O governador de Nova York, ele deu algumas palestras, algumas entrevistas bastante interessantes. Ele disse o seguinte, que na pandemia era 80% das chances de você se infectar ou não, das medidas sanitárias, elas eram de responsabilidade do indivíduo. E 20% o Estado poderia fazer para ajudar a esse combate ou não. Então, a conscientização pessoal de cada um que iria ditar ali os rumos daquela cidade ou do estado, de se haver um contágio muito alto e muito baixo. Parece que aqui na cidade de Niterói, pelo que eu escutei, é o seguinte, há 10 anos atrás, a gente tinha uma demanda reprimida, mas depois a gente tem um Hospital das Clínicas gigantesco, a gente tem o Nitidor, a gente tem uma série de hospitais que se instalaram aqui na cidade e que eles sim foram assim o divisor de águas, né, desse combate à pandemia aqui na nossa cidade. E que os próprios hospitais públicos e a disponibilidade de leito, além de não serem suficientes, não foram sequer assim utilizadas. Você concorda com isso? Isso aconteceu? Pela sua experiência, o que você viu aí? Bernardo, você citou aí o governador Cuomo, que ele, lá de Nova York, ele é uma pessoa que eu tenho lá algumas divergências, mas ele tem uma característica muito interessante para o político, que é a transparência e a sinceridade. Ele tem lá, naturalmente, como todos nós, as suas convicções, mas ele, diante dos fatos, ele não fica querendo explicar os fatos, né? Em relação à questão da pandemia, me chamou muita atenção a primeira grande entrevista dele, quando ele falou o seguinte, olha só, aqui a gente foi pesquisar e as pessoas que foram contaminadas, que se contraíram o vírus, elas eram pessoas que estavam em casa, em 80% dos casos. Não eram pessoas que estavam transitando no metrô, não eram pessoas que estavam trabalhando na linha de frente, eram pessoas que estavam em casa. Quer dizer, não era aquilo que ele imaginava, não era aquilo que ele defendia, mas ele, olha, o fato é esse, em concreto. Niterói tem uma característica muito interessante, não só em termos de panorama nacional, mas especialmente em termos estaduais. Mais da metade da população que reside aqui em Niterói, de alguma forma, está coberta por um seguro-saúde, por um plano de saúde, ou seja, tem acesso à saúde suplementar. Isso não é uma regra, né, nacional, muito menos estadual. Então, existe aqui um peso muito grande da iniciativa privada da saúde suplementar na cidade. Isso, obviamente, abre espaço orçamentário muito grande para que aquela outra metade da população que, de alguma forma, não tem acesso a uma saúde suplementar, possa desfrutar de um sistema único de saúde, vamos dizer assim,
proporcionalmente mais rico, pelo menos orçamentariamente, quando a gente olha só, metade da população está coberta para iniciativa privada, então eu posso, vamos dizer assim, gastar 2 vezes mais por habitante, na prática, do que a maior parte da cidade gastaria. Nós temos realmente uma rede privada muito privilegiada, com o hospital da Reddor, que é uma grande franquia de hospitais, o hospital do CHM também, que faz parte de um conglomerado. Temos o Hospital Caraí, que também é um hospital interessante, que vai atender bastante, né, a população de uns anos para cá. Quando você olha a rede própria, municipal, você, enfim, tem alguns questionamentos a fazer. Né? O principal hospital de emergência da cidade, que é o Azevedo Lima, é um hospital estadual. É importante a gente dizer isso. Né? Então, eu sou muito favorável a você ter, numa situação de crise como essa, uma pandemia mundial, você ter um gerenciamento central. Tá? Os leitos, eles têm que ser enxergados como leitos da cidade. Né? E você pode perfeitamente absorver uma eventual ociosidade da iniciativa privada de leitos, porque por algum motivo está super ofertando e você tem ali um superávit de leitos, para internar pacientes do Sistema Único de Saúde. Né? Você tem lá a iniciativa privada que já tem o seu custo afundado, tem lá as suas contas fixas a pagar, e, obviamente, se você tiver a oportunidade de preencher, né, ocupar aquele leito com o paciente, será bom para os dois lados. Né? As diárias que o Ministério da Saúde subsidiou para o Brasil durante a pandemia, em termos de leitos CTI, né, dando dinheiro para que as pessoas ou comprem ou enfim, mantenham os seus leitos ou abram os seus leitos próprios, é uma tabela de mercado. Né? Se eu vou simplesmente comprar o leito, ao invés de ter que construir, botar RH, pagar luz, comprar insumo, eu acho que eu ganho em escala nesse aspecto. Então, pensando na perspectiva de Niterói, ao contrário de outras cidades do mundo, do país, eu acho que a rede privada aqui ela tinha um papel muito importante. Né? Se, por um lado, isso é uma coisa boa, né? Por outro lado, quando a gente olha que a rede municipal ela é frágil em termos de capacidade, né? de resolução, a despeito de mais da metade da população, pelo menos metade da população já está coberta pela iniciativa privada, pela saúde suplementar, é um sinal de alerta. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que olhar com certo cuidado, porque, olha, para onde está indo esse recurso, né? Já que metade da população, de alguma forma, por meios próprios, consegue fazer uso da saúde suplementar, como é que esses outros 50%, né, com um teórico excedente de recursos, não estão sendo bem assistidos? Né? Como é que o principal hospital de emergência, que é, dentro do Sistema Único de Saúde, uma obrigação municipal, é estadual e não municipal? Né? A próprio Hospital Antônio Pedro, né, que durante muito tempo eu me formei lá, tinha uma emergência aberta, uma emergência muito pujante, era um hospital federal. Então, acho que a gente tem que repensar o panorama da cidade em termos de estratégia de saúde. Tá? Eu sou absolutamente favorável, não só numa situação de crise, mas especialmente numa situação de crise, que você racionalize o máximo os recursos para que você não tenha sobras. Né? A gente viu os hospitais privados, e eu atuo na iniciativa privada, com a capacidade ociosa, porque você praticamente suspendeu todas as cirurgias eletivas, os pacientes que, mesmo não tendo uma condição de eletiva, que é uma situação que você pode esperar, aqueles pacientes com câncer, pacientes com doença cardíaca, com medo de sair de casa e ir ao hospital. Então, você poderia aproveitar esse excedente que, naturalmente, a população de Niterói já tem, né? Porque nós temos aqui, atualmente, um parque hospitalar muito bem servido. Não, perfeito, Marcos. Eu acho que esse exemplo que você deu de que o orçamento da saúde, né, em Niterói, com um orçamento que, teoricamente, o serviço do cidadão deveria ser, no mínimo, o dobro da qualidade por conta dos recursos, né, e isso não é entregue, a gente não sabe onde está,
tem também uma prioridade do governo que a gente não entende, Marcos. Porque, por exemplo, o Rodrigo Neves, né, o atual prefeito, ele municipalizou o cinema da UF e vai gastar ali 60 milhões de reais num ponto que poderia ser muito bem explorado pela iniciativa privada, ali na cara da praia de Caraí, e vai gastar ali aquele dinheiro e devolver para a UF, né? Ou seja, provavelmente a UF sem recursos, sem prioridade, vai pegar aquele negócio ali e aquilo ali vai ser destruído novamente. As lagoas, né, do município, a Lagoa de Piratininga e a Lagoa de Itaipu, o Rodrigo pediu a municipalização, porque era de gestão, de competência do Estado, lagoas, né, e rios, é de competência do Estado a manutenção, e o Rodrigo Neves pediu, e aí as lagoas, matou as duas lagoas, e agora, por conta de uma viralização de uma foto na internet, ele cavou uma vala lá, deixou a areia toda do lado, assim que der o primeiro vento já vai tapar de novo, ou seja, um paliativo para gente que está incomodado com o negócio, um cala-boca, né, para a gente recebe, né? E agora essa gestão dos hospitais. Isso aí é um exemplo, né? Não só na saúde, como em vários outros aspectos. É uma maneira um pouco populista e muito cruel, né, Marcos? Porque a gente viu aí várias tentativas de criar um terror, de criar um pânico, as medidas, né, um questionamento absurdo de se essas medidas de isolamento social, se elas estavam cumprindo prazos e números corretos, será que esses números estavam corretos? E eu gostaria de saber de você, você compartilhou uma notícia, que depois eu também coloquei no meu feed para compartilhar para o meu público, eu gostaria que você falasse sobre isso, um infectologista dizendo que pelos números da cidade de Niterói, né, o isolamento não tinha necessidade de ter tanto esse rigor. Você acha que isso aí é assim uma verdade? Você acha que essa medida, essa forma com que ele está gerindo esse isolamento, rola um terror, rola um populismo, ou não, que ele está correto? Veja, Bernardo, isso aí, assim, essa questão do isolamento, a gente está frente a assim, um fato novo para praticamente todas as pessoas vivas, né? A última grande pandemia tem 100 anos, o mundo não era tão globalizado, então a gente pode dizer que a gente está praticamente num fato inédito, né? Uma coisa dessa proporção, em que pese o Covid, né, o coronavírus, já é um vírus conhecido, ele já teve epidemias de outros subtipos dele em outros lugares do mundo, nós já enfrentamos como humanidade outras pandemias, mas de fato é um evento novo que a prudência nos exige cautela, né? Você tomar partidos, vamos dizer assim, de forma emotiva em relação ao manejo de uma situação como essa, sempre é temerário, porque pode te escravizar. Se você toma um partido pró-isolamento, mesmo depois que você vê que o isolamento não está funcionando bem, você segue naquela linha. O contrário é verdadeiro. Não precisa fazer nada. Existe uma situação que a gente está vivendo agora que o tempo, né, diria São Tomás de Aquino, a verdade é filha do tempo. Então, nesse momento, a gente não consegue ter a dimensão exata daquilo que é sensação de segurança que as pessoas estão sentindo com as medidas adotadas ou insegurança com as medidas adotadas e daquilo que de fato é comprovado, é seguro, é benéfico, né? Se assemelha um pouco ao sujeito que usa um carro blindado. Ele entra no carro blindado, ele acha que ele está mais seguro. Quando você vai ver as estatísticas e os números da realidade, o sujeito que tem um carro blindado, ele tem a mesma chance de ser assaltado, de ser assassinado, que alguém que não anda num carro blindado. Mas a sensação de segurança para ele, naquele momento, é importante. A ciência, ela tem alguns patamares, né? Não a ciência, mas o conhecimento, a verdade, ela tem alguns patamares. Você vai primeiro no ramo da possibilidade. Olha, isso é uma ideia, é possível ou não? E aí você vai galgando degraus, olha, isso é uma coisa verossímil, né? Você vai para a retórica, um defende uma coisa, outro defende a outra. Quando você entra no método científico propriamente dito, que é a dialética, né? Olha, argumentos em contrário, os sábios, o que os sábios dizem sobre esse tema? Você vai confrontando aquelas opiniões e
De repente, na parte analítica, que é na parte final, você consegue ou não chegar a uma verdade. Então, quando a gente chega e busca, por meio de um modelo matemático, como foi o que aconteceu no início da pandemia, estimar que vão morrer 4 milhões de pessoas no Brasil, vão morrer 50 milhões de pessoas ou 400 milhões de pessoas, isso é um modelo matemático que acontece num computador, né? E você não consegue, por melhor que seja o modelo, abarcar toda a realidade. Então, uma coisa que você tem que ir sentindo, uma coisa que o médico faz, que é medir os sinais vitais, o pulso do doente. De tempo em tempo, você vai lá ajustando aquilo. Se convencionou que, se você tivesse uma capacidade de ocupação de leitos até 60%, 70%, você teria uma margem de retaguarda razoável e que permitia algum grau de flexibilização dessas medidas, né? Por que eu estou falando isso? Porque não só porque você aumentou a capacidade instalada, porque você abriu novos leitos, mas como as pessoas não estão circulando, você, por exemplo, no meu caso, sou ortopedista, diminuiu drasticamente os acidentes de trânsito. Então, queda de moto, acidente de carro, esse leito que era ocupado historicamente por esse tipo de paciente estava vago. As cirurgias eletivas que acontecem e são o carro-chefe dos hospitais estavam suspensas. Então, você também tinha aqueles leitos disponíveis. Quando a gente vê uma realidade, né, em torno de 1/4 só dos leitos ocupados dentro do panorama da cidade, e esses dados, pelo que eu li na reportagem, né, o infectologista ao qual você se referiu é o Edmilson Migovski, que é uma fera, uma referência no assunto. Acho que se tratavam majoritariamente dos leitos públicos, né? Então, a gente já tem uma margem grande aí de leitos privados. Os hospitais privados estão vazios. É só você ir numa emergência hoje, você vai ser atendido em 10 minutos. Não tem ninguém indo nos hospitais. Então, acho que se você está dizendo que você usa uma ciência, né, ainda que seja possível questionar se essa metodologia está certa ou não, e faz parte mesmo da discussão científica, mas se você usa os critérios, né, que foram mais comumente aceitos como os critérios científicos para você flexibilizar, passar de uma fase por outra, você tem que seguir essa linha. E o que a gente está vendo aqui é que parece que isso não está acontecendo. Volto a te falar, daqui a um tempo a gente vai saber a verdade sobre o Covid. Agora, as pessoas estão vivendo muito na base da sensação. E é natural que você ache que o fato de você ficar em casa e te restringirem de circular, você está protegido, né? Se isso de fato vai ser verdade ou não, só a análise dos dados é que vai dizer, né? Se de fato aquelas pessoas que ficaram em casa por mais tempo tiveram menor incidência de infecção, se de fato era necessário um isolamento completo, numa situação em que 85% das pessoas não vai ter sintoma algum, e a gente vai aprendendo. O que eu acho que é importante é você não querer ser o dono da verdade e não tomar partido, vamos dizer, do ponto de vista emocional. Porque uma vez que você toma uma posição de forma emotiva, ou pior, de forma eleitoreira, né? Às vezes, poxa, tá todo mundo curtindo essa medida minha. Vamos seguir nessa linha. Isso não é ciência, né? É importante que se diga isso. Muitas vezes a gente ouviu aí no Brasil falar, olha, ciência, ciência, ciência. Pacientes, fiquem em casa. Isso nunca foi medicina. Você falar para um doente não procurar atendimento médico, isso não é medicina e muito menos ciência. Volta e meia, a OMS tem que retroceder nas suas posições, muda. Não tem problema nenhum você mudar, desde que você seja transparente. Olha, o que me parece, nesse momento, com os dados que eu tenho, é que esse é o ponto, esse é o caminho mais acertado. Acho que a população brasileira tem maturidade para entender isso. Quando você fala, não, olha só, você tem que fazer assim, assim, assado, se não fizer vai morrer, antes, vamos dizer assim, sem emprego do que morto, você fica
preso nessa retórica. E aí, isso não é ciência, isso é nível de verossimilhança. É uma discussão que está um step abaixo da discussão científica. Sim, sim. Pô, perfeito, Marcos. Obrigado por esse esclarecimento. A gente dando continuidade aí. Vou pegar alguns exemplos, né, principalmente das maiores críticas que a gente teve aqui na nossa cidade e no estado, e eu vou pedir para você comentar. Já que você tocou aí na forma de falar e tal, a gente tinha aqui na cidade, graças a Deus acabou, um carro, né, que vinha avisando as pessoas sobre o coronavírus. E a mensagem que ele tinha assim, era a pior possível. Parecia que era assim o carro do terror, né? Então a gente percebeu nitidamente uma outra coisa também, é uma outra medida que o executivo aqui da cidade fez foi utilizar, né, umas pessoas cheias de roupa, fazendo um serviço na rua, jogando um spray de sei lá o que, um agente químico lá, no meio da rua e tal, escorregava, os caras caíam de moto, assim, uma confusão do cacete que parecia mais um carnaval, né, do que realmente uma coisa eficiente, né? E a outra coisa que a gente também viu foi a tentativa de isolamento social, e aí a praia de Caraí, por exemplo, fechada, muitas pessoas respeitaram voluntariamente e outras pessoas que estavam se exercitando ali e tal, podiam continuar andando, só que do outro lado da calçada, né? Então eu queria saber o seguinte, a forma de narrativa que o Estado usou, principalmente o município aqui de Niterói, aterrorizando a população, você acha que isso é uma medida eficiente ou você acha que isso só piora e gera um pânico? Porque o que a gente está vendo? As coisas estão voltando a abrir, os mercados, né? Os bares e restaurantes voltaram a abrir, só que as pessoas não estão saindo na rua, porque elas ficaram traumatizadas pela forma de que foi contado e explicado para elas, porque foi feito de uma forma assim tão amedrontadora que as pessoas não estão se sentindo confortáveis de sair. E uma coisa que a gente precisa fazer de qualquer forma, né, Marcos? É encarar o novo normal. Uma coisa é você ignorar uma pandemia, você dizer que não tem problema nenhum, que não vai acontecer nada. Isso aí é um extremo de uma forma. E o outro também é você falar assim, olha, não posso fazer mais nada, acabou a vida, agora a vida vai ser toda online, porque nós continuamos seres humanos, a gente precisa desse calor humano, a gente precisa do convívio, a gente vive em sociedade, quem mora em cidade, naturalmente mora aqui porque gosta de conviver com as pessoas, gosta desse clima, né? E não vai ser bem assim. Você concorda com isso? Bernardo, olha só, em relação, né, a essa questão da gente fazer a nossa parte, que você começou o início do nosso papo, citando o governador Cuomo, eu vou citar ele novamente aqui, a responsabilidade do indivíduo nesse processo, né? Quando você analisa dentro no hospital, e o hospital, obviamente, é uma amostra diferenciada em relação ao potencial de contaminação, né? Lá você tem várias pessoas que circulam com bactérias, com vírus, que são diferentes daqueles que circulam na comunidade. E quando você vai analisar dentro do ambiente hospitalar, isso está absolutamente comprovado em vários estudos, né? Quais são as medidas mais eficientes para que você diminua a incidência de infecção hospitalar? A medida que tem maior impacto nessa redução é a lavagem das mãos. Não é uso de antibiótico, não é uso de sistemas astronáuticos de exaustão, de fluxo laminar, é lavar a mão. Então, se isso serve para um ambiente hospitalar, que naturalmente já está mais exposto do que a média da população a uma infecção, e infecções graves, resistentes, seguramente eu posso extrapolar que uma medida como essa tem um efeito extraordinário no impacto, não só da diminuição da infecção do Covid, mas outras infecções, conjuntivite, outras formas virais respiratórias. Quando eu ouvi esse carro de som passando, e realmente o fato dele ter sumido foi uma coisa boa para a gente, porque eu assisto muitos filmes da Segunda Guerra Mundial e me
recordava aqueles carros que passavam no gueto ali de Varsóvia, dos nazistas, avisando os judeus, olha, fique em casa, papapá, não saia. É uma coisa assim que realmente eu não consigo imaginar que impacto positivo uma medida como essa poderia trazer, né? Um benefício como esse, né? Quando a gente sabe que lavar a mão é algo muito mais eficiente, muito mais reprodutível e mais barato, custa sabão e água, né? Então, essa situação de você enfrentar as adversidades, não é menosprezar, né? Mas é enfrentar, é uma coisa da natureza humana. A gente tem que enfrentar. Veja que os profissionais de saúde, em nenhum momento, pararam. Você redobrou os cuidados, você, enfim, tem medo, é natural, mas você enfrenta. A vida precisa seguir. Em determinado momento, se colocou que quem escolhia, vamos dizer assim, uma manutenção da existência econômica, que é uma coisa que é fundamental na sociedade humana, é um neoliberal, um liberal, um insensível, né? A própria Organização Mundial de Saúde chegou a falar, olha, não adianta salvar os empregos se as pessoas vão perder as vidas, e colocou essa dicotomia de forma demagógica, a meu ver, e tiveram que rever essa situação, porque a gente tem que se adaptar a essa nova situação. Esse não será o último vírus que aparecerá. Essa é uma situação humana. A gente tem que tentar entender, primeiro, o que proporcionou o surgimento desse vírus e o que proporcionou esse alastramento rápido dele. É isso que a gente tem que tentar entender. E o que a gente pode, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, fazer para minimizar o risco do contágio e minimizar o risco de uma evolução para um quadro grave. Vou te dar um dado que é assustador, mas pouco explorado, né? Um dos fatores de pior prognóstico, né? Quer dizer que as pessoas têm maior chance de evoluir para uma situação fatal do Covid, é obesidade. Obesidade passa pelo indivíduo. Então, assim, a responsabilidade individual, ela não pode ser, de forma alguma, deixada de lado. E, ao mesmo tempo, o poder público, sobretudo na questão da saúde, eu falo aqui como médico, o objetivo do médico, o juramento do médico, é sempre tranquilizar, sempre consolar. Isso é o juramento de Hipócrates. Então, você assustar o paciente, não negligenciar o paciente, não é uma boa prática médica. E, portanto, não é uma boa prática na gestão da saúde. Perfeito. Bom, minha irmã aqui vendo presença ilustre diretamente de Nova York. Um beijo, Érica. O Amir aqui, amigo meu. E o Marcelo Cuvielo comentou aqui, tocou num assunto muito polêmico, que a gente está aí para retomada das aulas, né? Então, a gente fez até uma enquete em várias redes sociais e realmente, assim, existe uma dúvida muito grande na parte da opinião popular. Mas e na parte da ciência, e na parte médica, Marcos? Você acha que a gente tem condições? Existe uma previsão para o dia 14 de setembro da rede privada aqui no nosso município, e a rede pública ainda não existe essa previsão. Você acha que a gente pode retomar as aulas? Você acha que a gente já poderia ter retomado essas aulas há muito tempo? Porque o que acontece? A gente vive numa sociedade de mercado. Se você punir os alunos que são os entrantes no mercado de trabalho por um ano, você automaticamente está atrasando mais um ano em relação à competitividade o nosso país, o nosso município, né? Todo mundo que quer atrasar isso. Então, isso para a economia e para o mercado seria muito ruim. Mas é necessário? Qual é a sua opinião em relação à retomada das aulas? Bernardo, olha só, a questão da opinião pública, né, passa muito por aquilo que eu te falei, a sensação de segurança, a sensação, a gente tem que levar em conta o grau
de informações que chegam à população, né? Se você tem uma assimetria muito grande de informações, ou seja, se a informação não circula de forma transparente, de forma fluida, você pode formar uma opinião, né, a partir de informações parciais, que não seria a opinião verdadeira se todas as informações tivessem sido colocadas na mesa. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, ou enfim, que eu tenho informações privilegiadas. Mas essa é uma discussão que passa primeiro por alguns princípios. A gente tem que fazer a hierarquia desses argumentos. E o primeiro deles, ao meu ver, é o seguinte: educação é essencial ou não? Porque em determinado momento se elencou algumas atividades que são essenciais. Educar, ter acesso à educação é essencial ou não? Porque se você parte do princípio, olha, não é essencial, o raciocínio vai para um lado. O que a gente ouviu a vida inteira de todos os governantes, não, pô, educação, educação, educação essencial, transforma e tal. Só que, de repente, quando você se depara com um caso concreto, onde você tem que decidir se ela é essencial ou não, num primeiro momento você fala, não, não é essencial. Então, essa foi uma escolha que os governantes tomaram, legitimados, obviamente, pelo voto, enfim, em nome da população. Então, ao suspendermos as aulas, nós escolhemos que, dentre as atividades humanas e sociais, a educação não estava entre as essenciais para a manutenção da sociedade. Então, isso é um ponto. Segundo, se escolhemos que ela é essencial, como é que nós vamos viabilizar que essa educação continue? Quando eu vou olhar os números, aí a gente não pode se furtar a olhar essas experiências agora, que existem agora, né, e experiências passadas. Quando eu olho os números, a mortalidade e as formas graves em pacientes abaixo de 20 anos é perto de zero. Ah, Marcos, mas teve uma pessoa de 16 anos que faleceu. Bem, não estou dizendo que ninguém abaixo de 20 anos não foi afetado ou não evoluiu de forma grave para isso. Mas as pessoas saudáveis, quer dizer, jovens e crianças que não têm comorbidades, não têm quadros de outras doenças, elas de alguma forma, graças a Deus, ao contrário de outras epidemias, como o H1N1, que foi a gripe suína, eles estão poupadas, entre aspas, dessa doença. Então, nós temos um grupo que, de alguma forma, ele tem uma proteção natural às formas graves dessa doença. Um fato muito interessante que aconteceu na gripe suína, o Rio Grande do Sul, que foi o estado que foi mais afetado aqui por uma questão climática, enfim. Na época, o secretário de saúde lá era o Dr. Osmar Terra. E ele decidiu, olha, vamos fechar as escolas. E aí, quando você vai ver, né, e comparar se fechar as escolas diminuiu ou não a progressão da doença, os trabalhos posteriormente não mostraram isso. Então, é uma medida que, nesse sentido, não teve um impacto grande. O que eu acho do ponto de vista prático? Né? Você hoje tem realmente o recurso do online, da educação à distância. É uma realidade da sociedade que agora veio para ficar. Mas nas faixas etárias mais jovens, você tem uma dificuldade grande de fazer com que a criança preste atenção, você fiscalizar, sobretudo porque muitos pais já voltaram a trabalhar. No meu caso aqui, eu e minha esposa, que é médica, a gente nunca parou de trabalhar. Então, a questão do conteúdo e da efetividade dessa aula online, essa aula remota, para essas faixas etárias mais jovens, é muito discutível. É diferente de um cara mais velho que vai fazer um MBA, pô, ele está pagando do próprio bolso, tem toda uma maturidade, é diferente. Então, sinceramente, eu falo isso assim, olhando para a realidade dessa doença. Né? E no H1N1, que era uma doença que afetava de forma grave as crianças, a gente viu na prática que não teve uma alteração substancial
da propagação das doenças. Se o coronavírus, que é uma doença que tem menos gravidade na criança, eu não consigo entender por que o ensino fundamental está parado. Não entra na minha cabeça, sinceramente. Né? Ah, mas as crianças vão trazer para dentro de casa. Tá, mas olha só, os pais estão indo trabalhar, também estão sendo expostos a isso. Né? O que você tem que fazer? Você tem que fazer com responsabilidade. Né? Você tem lá professores que vão estar em contato com essas crianças, funcionários, servidores das escolas. Pô, teste o pessoal. Né? Hoje, a gente, poxa, tem uma gama significativa de pessoas que pode já estar imunizado, ainda que temporariamente, ninguém sabe o tempo que essa imunidade vai dar, mas, pô, vou testar aqui todos os meus professores, os meus colaboradores. Olha, quem já tiver imunizado, volta. Olha, tem um outro professor aqui que pertence a um grupo de risco, ele não está imunizado, ele tem uma condição clínica qualquer. Olha, vamos manter essa aula aqui de forma remota, vamos tentar fazer um meio termo. Né? O pessoal que criticava o homeschooling, que foi um debate muito forte nas últimas eleições, falava o seguinte: olha, não é só questão de conteúdo, não. As crianças precisam, para o seu desenvolvimento pleno, de envolvimento social, de contato com outras crianças. O ambiente da escola, socialmente, é importante. E a gente está criando um problema, né, de restrição das crianças, depressão das crianças, provavelmente desnecessário. E especificamente na cidade de Niterói, a essa altura do campeonato, eu não tenho nenhum elemento que me dê subsídio para defender a manutenção dessa suspensão de aulas. Aí você fala, poxa, Marcos, mas os pais não querem. É natural, porque você tem que explicar para eles, poxa. Você tem que tranquilizar. Isso é função do médico, Bernardo. Olha só, você tem uma doença ou você tem um risco de uma doença. É muito comum no consultório chegar à seguinte situação: a pessoa tem um caso de uma doença grave na família. E aí, toda a família corre para pegar, olha, fulano teve câncer, fulano teve isso. Pô, será que eu vou ter também? O médico pode chegar e falar, olha só, calma, isso aí aconteceu, mas não quer dizer que vai acontecer com você. E, enfim, de qualquer forma, a gente vai aqui começar uma investigação precoce, mas você quer tranquilizar. Ninguém chega assim, realmente, pô, você está lascado. E não é assim que se faz, poxa. Não é assim que se faz. E aí é a questão de responsabilidade do gestor e da autoridade pública. A população está com medo. Você pode usufruir desse medo e aproveitar disso até eleitoralmente, ou você pode falar, olha só, eu vou assumir o risco de explicar, poxa, ó, você está aqui, mas a situação não é mais essa, é diferente. Então, eu sou absolutamente, eu sou defensor desse momento e de momentos anteriores que a escola retorne o mais rápido possível. E tem que começar pelos mais baixos, é óbvio. É quem tem menos risco. Não é começar pelos mais velhos. É começar pelos pequenininhos. Esses dias eu vi um meme, né, o pessoal falando assim, bom, pode abrir bar e restaurante, mas não pode abrir escola, né? Qual é a prioridade? Eu acho que, assim, como a gente tem um legislativo em todas as esferas, né, não só municipal, como estadual e federal, muito de baixo nível, que não representa, na verdade, a parcela da população, eu acho que a gente podia mudar, Marcos, o ensino fundamental, a gente troca, não vai se chamar mais ensino fundamental, não, vai se chamar ensino essencial, que eu acho que as pessoas vão entender, né, o que realmente é essencial ou não. Você bota fundamental e a pessoa não entende muito, aí bloqueia, então vamos botar ensino essencial, que talvez entre na cabeça das pessoas o que é prioridade ou não. Uma outra coisa, Marcos, que eu me questiono muito e eu não consigo achar uma explicação plausível de jeito nenhum, são as restrições de horário para uso de espaço público. Por exemplo, as pessoas que praticam atividade física, aí se tinham horários ali, chegava X horas da noite, ele foi flexibilizando, mas ainda assim, até hoje é restrito.
mas assim, você tinha o intervalo, ao invés de ter 24 horas para utilizar o espaço público, você passou a ser restrito a usar apenas 8 horas. Na minha cabeça, isso só tende a concentrar as pessoas, porque você tem o mesmo número de pessoas para usar o mesmo espaço num intervalo de tempo menor. E aí você fecha a academia, você fecha uma série de outros espaços que as pessoas utilizavam para praticar exercício, e você joga todo mundo no mesmo lugar com horário restrito. Essas medidas de horário beneficia quem, o quê? Para que serve isso? Até hoje eu não consegui entender. Veja, Bernardo, olha só, o verdadeiro cientista, o cara que tem amor à ciência, tem amor à verdade, ele é um questionador, né? Então, você está falando aí da questão da restrição do horário de atividade física. Isso, de alguma forma, vai diminuir o número de pessoas que fazem atividade física. E aí, o cientista vai questionar o seguinte: olha, essa medida é efetiva em que medida? Já te dei um dado aqui, que a obesidade, em algumas estatísticas de alguns hospitais privados aqui, foi o fator número um de risco para morte em Covid. Se eu tenho um risco maior de aumento da obesidade se eu não faço atividade física. Sabidamente, quadros depressivos baixam o sistema imunológico, portanto, deixam a pessoa mais vulnerável a qualquer infecção e com menor capacidade de responder aos ataques de um vírus, de uma bactéria, o que quer que seja. Se eu restringo essa pessoa em casa e limito, por exemplo, que ela faça atividade física, que libera endorfina, que é uma substância que melhora a performance imunológica. Esse balanço, o que é mais positivo em termos de salvar vidas? É isso que a gente tem que levantar. Alguém vai falar, não, mas não é possível medir isso. A boa medicina, eu volto a ela e falo assim, então, na dúvida, não intervenha. Se eu não sei se uma medida de fato eu sei que fazer exercício é bom para o sistema imunológico, é bom para a obesidade. E eu não sei se de fato, se eu restringir a atividade física em um ambiente aberto, qual o potencial de alguém se contaminar? Veja, lave as mãos, isso é questão de higiene pessoal. Então, sinceramente, eu acho que às vezes você faz com muito boa vontade uma ideia e você não pensa no desdobramento prático daquela medida. Como é que é o impacto na civilização daquela sua ideia? Às vezes a pessoa tem, o legislador muitas vezes tem essa ideia maravilhosa. Olha, eu vou fazer isso aqui, porque aí eu vou criar essa lei e ela vai resolver o problema. E aquilo muitas vezes se agrava, porque você não consegue medir o impacto disso na realidade, às vezes por meios matemáticos ou por meios teóricos. Então, sinceramente, eu acho que a ideia é boa. Olha, vamos restringir. Por quê? As pessoas não vão lá. Mas qual é o efeito prático disso? Vai todo mundo naquele mesmo horário, óbvio. Então, às vezes, e aí é aquela coisa, se o compromisso é com a verdade, você fala, olha, eu pensei bem, achei que seria uma boa ideia, na prática ele não se mostrou bem, não foi uma coisa eficiente, eu vou retroceder. E assim, Bernardo, eu tenho certeza que o cidadão, quando ele vê uma pessoa falando, de forma franca e transparente, ele fala, pô, o cara errou, mas assim, pô, tá querendo acertar. E passa a ter mais credibilidade. O que acontece é que os efeitos colaterais dessas medidas já estão vindo e virão, seguramente. E aqueles que adotaram as medidas com o coração aberto, achando que aquilo era melhor e de forma não prepotente, lá na frente vão ser perdoados. Olha, naquele momento foi o que me pareceu mais adequado. Isso na prática médica é muito comum. Às vezes você toma uma decisão que lhe parece a melhor para o paciente, mas na prática não é isso que acontece. A família, o paciente, quando vê, pô, esse cara queria acertar, não deu certo, ele tem um tipo de reação com você. Quando ele vê, pô, esse cara fez ali, eu falei para ele, pô, doutor, é isso mesmo? Eu falei, não, você não sabe nada, você é paciente, eu que estudei. Quando dá errado, o cara fala, porra, eu te avisei. E o tipo de reação é diferente. Então, eu tenho visto com muita ressalva
a postura. Muito mais do que as medidas em si, a postura. Se o negócio de fato é novo e ninguém sabe, não tem ninguém que seja dono da verdade. E você tem que ouvir o argumento em contrário. É assim que a verdade aparece. Sim, pô, perfeito. Bom, Marcos, eu estou acompanhando o nosso horário aqui, a gente está faltando 3 minutinhos para encerrar a live. Então, já fiz os meus questionamentos principais. O que que você, assim, na sua opinião, você acha que a gente poderia fazer, principalmente aqui na gestão municipal, que seria muito mais proveitoso para a gente passar o período pandêmico e o pós-pandêmico de uma forma menos traumática do que vai acontecer, do que já está acontecendo, como você disse, aí a gente viu a retomada das atividades, a abertura dos comércios, e a gente ficou surpreso, né, que 30% das lojas não abriram. A gente falou, pô, será que o pessoal está com medo? Não, o pessoal realmente quebrou. Então, assim, a gente teve uma consequência muito grave. O que você acha que a gente poderia fazer? Deixa aí o seu recado como gestor da saúde para a gente, e como opinião mesmo de servidor público, da mensagem que deveria ser passada para a sociedade. 30 segundos, 30 segundos. Bernardo, política de saúde não é política na saúde. Nós temos que aproveitar esse momento para fazer um grande pacto social e definir metas para a saúde da cidade, a despeito da pandemia do Covid, porque vai passar, mas outras virão, tá bom?